Olá, agora faltam 17 domingos apenas para as eleições, para você finalmente poder votar em si próprio e ver as pessoas que lhe apoiam votando em você. Pois bem, dando continuidade ao que tratamos na semana passada, hoje vamos iniciar o detalhamento do plano de ação da sua campanha. Então, no domingo passado, nós tratamos de determinados segmentos, determinados itens que devem ser observados no plano de ação que você vai adotar para preencher todos os dias da sua campanha eleitoral. E quando eu me refiro à campanha eleitoral, eu falo daquele período que vai ter início a partir de 16 de agosto. O primeiro item da nossa pauta, do nosso plano de ação, é justamente a definição do público-alvo, mas isso não de uma forma abstrata, de uma forma bem detalhada. E para essa definição do público-alvo das eleições, no caso da sua candidatura, eu resgato aquele questionamento das nossas primeiras conversas: para qual cargo você está concorrendo? Porque essa estratégia de definição do público-alvo da sua campanha eleitoral, ela tem o intuito de priorizar os seus esforços para que suas energias, o seu tempo, os recursos financeiros da sua campanha sejam direcionados para pessoas com maior potencial de agregarem na sua campanha, de votarem em você e eventualmente até de disseminarem, de propagarem, os seus pensamentos, suas propostas para outras pessoas e assim conseguir mais votos. Nesse contexto, é importante que você mentalize o seguinte: lembrar para qual cargo você está concorrendo, e qual a dimensão de votos que você necessita para a sua eleição. Então, resgatando aquela conversa sobre quociente eleitoral, os 10% do quociente eleitoral que serão necessários para a sua eleição, você tem que ter um mapa do número mínimo de votos que você precisa atingir, mesmo levando em consideração que eventualmente algum candidato seja um puxador de votos e vá lhe levar, digamos assim, a ser eleito também. Mas existe um mínimo, lembrando que 10% do quociente eleitoral que você vai ter que atingir sozinho. E então, de posse desse número, que pode ser alguma centena de votos, alguma dezena de votos, algumas centenas de milhares de votos, você vai mentalizar sobre esse aspecto, vai refletir e vai ter a seguinte reflexão: essa quantidade necessária de votos para se atingir é algo que você consegue conversando simplesmente com as pessoas, ou seja, você necessita de 200 votos para ser eleito? Porque se for assim, talvez seja melhor você reservar na sua agenda, no seu cronograma de atuação da campanha eleitoral, 200 momentos de conversa pessoal com 200 pessoas. Talvez seja muito mais efetivo do que ficar produzindo vídeos na internet, material gráfico e assim por diante. Talvez uma conversa, olhos nos olhos, com 200, 300 pessoas, seja algo bem mais efetivo para você, se o que você necessita são apenas 200 votos, do que outras abordagens. Se você necessita alguns milhares de votos, então você já tem que começar a pensar em criar uma rede de apoiadores, partindo aí dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas próximas que lhe conhecem, para que elas lhe indiquem, lhe apresentem outras pessoas e assim você potencialize suas chances de votação. Se você entra numa escala de votos necessária, onde você precisa de dezenas de milhares de votos ou eventualmente até centenas de milhares de votos, você vai necessitar de abordagens que tragam o convencimento a pessoas que nunca lhe viram na vida. Então, aquela abordagem direcionada a uma pessoa que necessita de apenas 200 votos, ela será insuficiente para você. Você precisará sim ter uma abordagem pessoal junto às pessoas, junto aos eleitores, mas a sua estratégia terá que envolver atividades que disseminem suas propostas para centenas de milhares de pessoas. Bem? Então, partindo dessa reflexão inicial sobre priorização,
nós vamos lembrar que ninguém vai conseguir convencer, digamos assim, ou ganhar os votos de todos os segmentos sociais. As pessoas, mesmo que elas concordem com todas as suas propostas, mesmo que todo mundo concorde com as suas propostas, algumas pessoas vão ter parentes, vão ter amigos concorrendo, né? Vão ter outras priorizações de pauta. Lembrando que da mesma forma que você tem a sua pauta, os outros candidatos têm a pauta deles. Então é natural que muitos segmentos sociais não venham a votar em você simplesmente porque tem uma pauta que não está abraçada pela sua campanha. Então, nesse sentido, é importante direcionar os esforços para segmentos sociais, tanto do ponto de vista geográfico, de localidade, quanto do ponto de vista de gênero de pessoas, quanto do ponto de vista de faixa etária, que potencializem os seus votos. Então, a nossa recomendação é que você, dentro do seu plano de ação, no que se refere ao público-alvo, faça essa reflexão e anote qual a faixa etária, né, das pessoas que potencializariam a votação em você, né? Nós temos pessoas aí que com 15 anos hoje poderão já ter 16 anos no dia 2 de outubro que poderão estar votando. Temos pessoas aí de 90 anos que também poderão estar votando. Mas aí cabe essa reflexão de acordo com as suas propostas, com a sua pauta, com o seu perfil, qual seria a faixa etária que mereceria mais atenção, né, no investimento dos seus recursos, do seu tempo, da sua própria presença física ali em determinados locais. Então, o primeiro ponto, a faixa etária. O segundo ponto, qual é o gênero? Nós temos aí uma necessidade de mulheres na política, né, e uma bandeira extremamente legítima de qualquer mulher que vá se candidatar é simplesmente apresentar essa necessidade de se ter uma maior representatividade feminina na política, o que é totalmente legítimo e que vai fazer com que seja muito interessante que ela direcione os esforços, né, essa candidata mulher, para estar presente, né, estar bem mais visível a outras mulheres eleitoras, né? Ela assim vai potencializar as chances de uma votação melhor. Por sua vez, uma pessoa que trabalha na área da educação deverá, é extremamente recomendável que ela potencialize os seus investimentos, priorize a sua presença junto a segmentos sociais relacionados a esse ramo profissional. O último ponto que eu colocaria aqui, então, lembrando que o primeiro foi a faixa etária, depois o gênero, e o terceiro ponto que eu coloco é a localização, ou seja, isso tanto do ponto de vista da campanha, né, do público-alvo que você vai atacar pela internet, quanto do ponto de vista da sua abordagem pessoal, né, se fazendo presente fisicamente nos locais. Você vai fazer essa análise e vai concluir em quais locais, né, é mais interessante que você esteja presente ou que você direcione, né, os seus esforços, os seus recursos financeiros. Esse local ele vai depender, mais uma vez, do tipo de cargo para o qual você está concorrendo. Então, se você está concorrendo a um cargo de vereador, você vai mapear, nesse sentido, ruas, instituições próximas àquelas onde você cresceu ou mora e para a qual você tem alguma bandeira política, de calçamento, né, de priorizar determinados recursos para determinadas práticas, determinadas melhorias e assim por diante. Se você está concorrendo a um cargo como deputado estadual, você vai priorizar as cidades, né? Talvez, dependendo do estado onde você esteja concorrendo, você não tenha condição em visitar todas as cidades. Então, será importante que você priorize de acordo com o potencial, né, de votação, o potencial do perfil dos eleitores, sua presença em cidades-chave. Então, eu colocaria esses 3 pontos para reflexão e a partir deles, da faixa etária, do gênero e da localidade, que
sobretudo no aspecto da localidade, você fizesse uma lista priorizada dos locais que mereceriam sua abordagem, tanto do ponto de vista de abordagem pela internet, para um eventual impulsionamento de conteúdo direcionado àquela localidade, quanto do ponto de vista de localidade física, ou seja, que locais mereceriam a sua presença física, conversando ali com a população, com os profissionais, com os estudantes daquela cidade, daquele bairro e assim por diante. Então, a partir disso, você faria uma priorização e iria encaixar, né, essas visitas, digamos assim, a esses locais dentro do seu cronograma da campanha. Claro que isso vai envolver outros aspectos, como pensar na agenda de eventuais outros candidatos do seu próprio partido, com quem você eventualmente até esteja fazendo alguma dobradinha ou algo do tipo. Mas eu sugeriria isso, que você priorizasse essas visitas e tivesse essa priorização guardada para segui-la durante a campanha. Claro que alguns ajustes poderão ser necessários, mas pelo menos você já terá um norte sobre os locais mais interessantes de se investir. Lembrando que a qualquer momento, né, isso vai acontecer na execução da sua campanha, você irá fazendo alguns ajustes dinâmicos. E por isso eu até recomendaria que você tivesse alguns dias de folga, tanto para um descanso físico, quanto para algum rearranjo de um local que não estava inicialmente previsto, mas que passou a ter uma certa prioridade. Então são esses os pontos que nós tínhamos para tratar hoje, e no próximo final de semana nós retornamos com mais um item importante do plano de ação para a sua campanha eleitoral. Muito obrigado.